Saudações a todos, saudações. Eu sou o professor Wagner, estamos na disciplina de Física Articulada com Mecânica. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de Física Térmica, agora falando um pouquinho sobre calorimetria. Bom, galera, o que nós já aprendemos até agora, né? Eu gosto sempre de fazer esse resumo aqui que nós já vimos. Nós falamos um pouquinho sobre a natureza da matéria, os modelos atômicos, os elementos compostos e misturas, moléculas, matéria e antimatéria, sólidos, líquidos, gases e plasma. Falei sobre termometria, discutimos as transferências de energia térmica e, por último, na aula passada, falamos sobre dilatação térmica. Vou dar sequência então ao estudo do calor, que nas aulas passadas eu falei bastante com vocês sobre calor, né? Embora eu não tenha definido formalmente, eu lembro de ter falado da definição do calor, mas não ter formalmente definido ele. Então eu vou passar um pouquinho aqui pelo histórico, tá? A gente vê aí que desde os primórdios da humanidade, né, o fogo fascina o ser humano, tá? Até hoje o fogo exerce essa fascinação nas pessoas, né? Uma coisa que quase que no nosso inconsciente, tá? E essa manifestação da energia, né, tornou possível aí até mesmo a sobrevivência do ser humano na face da Terra, né? Esse conceito do calor, a gente começa a ver, né, um estudo mais aprofundado na Grécia Antiga, tá? Com um conceito que começa lá atrás, através do flogístico. O flogístico ele foi inaugurado aí por esses dois caras, tá? Baseados aí numa ideia que já vinha muito antiga, que era a ideia do calórico, de que os objetos mais quentes eles continham uma espécie de fluido, tá? Chamado de flogístico ou calórico, e os objetos mais frios tinham menos desse fluido, né? E ao colocar dois objetos em contato, nós teríamos a transferência desse fluido de um corpo para o outro, né? Essa ideia ela prevaleceu durante muito tempo, tá? Até que nós vemos aí, por exemplo, Lavoisier nessa figura, tá? E vejam que nós já estamos falando aí de 1700, né? Por volta do início do século XIX. E Lavoisier ele começa a derrubar essa teoria. Não sei se vocês lembram do princípio de Lavoisier, né? De que na natureza nada se cria, né? Tudo se transforma. E ele começou a fazer estudos para saber sobre como esse fluido, né? esse flogístico, esse calórico, como ele se comportava, né, nos corpos. E ele começou a pesar os corpos mais quentes e mais frios para ver se tinha diferença, né? E ele não notou diferença. Então ele chegou à conclusão de que esse fluido ele não poderia existir porque ele não tinha diferença. Os corpos mais quentes não eram mais pesados que os mais frios, tá? Embora algumas pessoas lá tenham tentado consertar essa teoria, né, dizendo que o flogístico era imponderável, ou seja, que ele não tinha peso, tá? Mas aí parece aquelas coisas, né, aquelas desculpas que você vai dando para tornar o seu argumento ainda válido, mesmo que ele já tenha caído, tá? Aqui eu gosto de lembrar para vocês a história de um médico, né, Benjamin Thompson, que foi médico da marinha inglesa e fez várias incursões na Índia, tá? Aí no final do século XVIII, início do século XIX. E ele teve uma contribuição muito importante aí porque ele observou como os soldados ingleses na Índia faziam os canhões. E como é que eram feitos os canhões? Os canhões eram feitos com uma peça maciça de aço que era perfurada com uma broca manual, tá? Então os caras pegavam uma broca que introduziam no canhão e iam rodando com as mãos assim, e isso ia perfurando, tá? E iam caindo lascas aqui. Os soldados botavam um balde com água aqui embaixo para coletar essas lascas. E por que o balde com água? Porque as lascas eram quentes. Então o que o Thompson percebeu? Que a água ia aquecendo nesse balde. Então isso fez ele questionar a ideia do calórico. Porque como que um cilindro, né, de aço maciço, que estava a temperatura ambiente, ele achava até que a temperatura era mais baixa, porque como o aço tem uma condutividade térmica diferente, né? Quando a gente põe a mão no aço, transmite a energia térmica da nossa mão para o aço, e a gente tem a sensação de que o aço está mais frio, né? Porque a nossa mão ficou mais fria. Então ele pensava até que o aço estava mais frio do que o ambiente. Como é que saía calórico dali, né? Como é que você extraía calórico de uma coisa que estava fria? Então isso fez ele questionar
a ideia do calórico. E a gente já vai ver aí, ao longo do século XIX, o experimento de James Prescott Joule, em inglês, que fez um experimento bastante curioso. Ele botou uma espécie de garrafa térmica, tá? Um ambiente isolado, onde ele tinha um líquido aqui dentro e um termômetro medindo a temperatura desse líquido. Ele conectou um eixo aqui com umas pás aqui dentro, como se fossem pás de ventiladores, né? No ventilador, uma espécie de roda de moinho, e conectou esse eixo a um fio, né, que ficou enrolado nele. Esse fio passou por uma roldana que conectou numa massa. Essa massa ela podia descer aqui livremente e ele media a distância que ele descia através de uma régua. Tá? Então o que ele notou aqui? Que ao deixar esse peso cair livremente, o eixo girava, rodando as pás do moinho aqui dentro, elevando a temperatura desse líquido. Então ele percebeu o seguinte, que ele aumentou a temperatura da água sem extrair, né, calórico de algum lugar. Então a ideia do calórico ela foi perdendo o sentido, ela foi perdendo peso ao longo dos anos aí. Tá? E qual é a explicação aí para o calor então? Né? O que é o calor? Né? Como eu falei com vocês, o calor ele exerce fascinação no ser humano há muitos anos, tá? De séculos. Tá? Nós vemos aí um homem forjando, né? Como isso foi importante para o desenvolvimento da humanidade, até por meio das guerras, né? O desenvolvimento aí das ligas de aço, né? O aço fazendo liga com o carbono, né? Ele faz o chamado aço inoxidável, por exemplo, que possibilita um endurecimento aí para formação de espadas, facas, escudos, etc. Então a gente nota que se a gente tocar numa peça quente, a gente vai ter uma sensação, né, de queimação. Do mesmo jeito, se a gente tocar no gelo, a gente está vendo aí que tem uma menina tocando no gelo, que ela vai também ter uma sensação de queimação. Né? Então essa sensação ela se dá por quê? Né? Por que nós temos essa sensação do quente e frio? Né? Basicamente, se a gente pega um objeto muito quente e coloca em contato com um objeto muito frio, há uma transferência de energia aí, que se dá através do movimento dessas partículas. Tá? Esse movimento de energia, essa energia em movimento, melhor dizendo, é o que nós chamamos de calor. Tá? Então o que é o calor? O calor é o fluxo de energia em trânsito, tá? Ou seja, em movimento, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Veja então que nós estamos falando do conceito de calor diferente do que nós usamos no nosso dia a dia. Né? No nosso dia a dia, a gente chama de calor aquela coisa que está mais quente do que a outra. Né? Por exemplo, hoje eu digo que está mais calor do que ontem, né? Para dizer que hoje a temperatura está maior. Então, na verdade, assim, na física, né, na ciência, o termo calor ele é usado de outra maneira. Tá? Toda vez que eu me referir à energia térmica em trânsito, eu estou falando de calor. E para isso eu uso a letra Q. Veja que até o termo, né, utilizado comumente nos remete à letra que é utilizada para representar o calor, que é a letra Q. Muitos autores escrevem quantidade de calor, né, dando a entender que aquele conceito antigo ainda estaria válido, né, que um objeto mais quente contém mais calor. O que não é verdade, tá, gente? A gente tem que tentar escapar desse termo, porque um objeto mais quente, na verdade, ele não contém mais calor, ele contém mais energia, mas não mais calor. Tá? Vejam que eu coloquei aqui que a unidade padrão é o Joule, mas existe uma unidade usual, né, uma unidade muito utilizada, que é a chamada caloria. Essa unidade de caloria, ela remete, né, ela vem daquele termo lá atrás, para designar aquele fluido, né, que as pessoas imaginavam que era responsável pelo calor. Então o termo caloria deriva do calórico. Se a gente olhar os rótulos de alimento, nós vamos ver que neles existe o valor energético marcado geralmente em calorias. Tá? Esse K na frente aqui significa 1000 calorias. Tá? Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, não se usava o K, mas se usava um C maiúsculo para designar 1000 calorias. Tá? Isso foi caindo em desuso e hoje a gente até já usa o Joule
nas etiquetas, tá, de alimento. Isso significa que o alimento tem uma determinada capacidade, né, uma determinada energia acumulada, que ao ser sintetizada, né, usar a palavra sintetizada, na verdade ela vai ser quebrada aí no seu organismo e convertida em energia térmica. Então daquele alimento ali, as suas células conseguem extrair para o seu corpo, né, essa quantidade de energia, que vai ser transformada, né, na energia que você utiliza no seu dia a dia. Tá? Então quanto mais você consome de alimentos, mais você vai ter energia disponível. Tá? A relação entre a caloria e o joule, ela está expressa aqui embaixo. A definição de caloria, eu não coloquei para vocês aí, tá? Que é a definição de que uma caloria é a energia necessária para aumentar um grau de temperatura na água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Quer dizer, uma definição praticamente desnecessária, né? Mas que nos ajuda a entender aí como foi desenvolvida essa quantidade de energia aí, né? Como se chegaram a esse valor. Tá? A gente vai arredondar isso para 4,2 joules, né, quando for necessário. Alguns problemas, para facilitar, eu vou mandar você usar 4, tá? Mas é bom que você saiba que o valor correto é 4,1868, tá bom? E a gente já vai arredondar ele para 4,2. Eu queria deixar claro aqui para vocês, né, reforçar um conceito que eu tenho falado já desde as aulas passadas, que é o conceito da energia interna. Eu falei com vocês que a energia térmica, né, ela é responsável lá pela medida da temperatura, quando a gente faz uma média das energias cinéticas das moléculas. A energia interna, ela vai ser a soma de todas as energias daquela substância. Tá? Então, a energia interna, a gente pode falar, né, que um corpo contém energia interna, mas não podemos falar que ele contém calor, tá? Porque calor é energia em trânsito. Nós reparamos que a energia interna ela é proporcional à temperatura, ela é sim proporcional à quantidade de energia em movimento, né, daquelas moléculas, mas ela não depende só disso, ela depende também da quantidade de matéria. Né? Por exemplo, eu posso, numa xícara de leite, ter a mesma quantidade de energia interna que eu tenho numa xícara de café, embora eu tenha temperaturas muito mais elevadas numa xícara de café. Tá? Isso vai depender da quantidade de matéria, não só da sua temperatura, embora a temperatura exerça um papel extremamente importante aí no cálculo da energia interna. Mais para frente a gente vai fazer misturas aí que podem ser até deliciosas, né? De café com leite, por exemplo. Avançando aqui, gente, eu queria falar com vocês sobre dois conceitos, na verdade, tá? Que estão diretamente relacionados ao calor, mas que dizem respeito mais a como as partículas interagem, as partículas de uma determinada substância interagem com a energia térmica. Tá? Esses conceitos são de capacidade térmica e o de calor específico. Tá? Eu vou pegar para exemplo aqui a mesma quantidade de matéria de duas substâncias diferentes. Eu vou pegar 1 kg de aço, de ferro, tá? E 1 kg de água, tá bom? 1 kg de água está representado aí por 1 litro de água. Tá? Quando eu expor esses dois materiais à mesma chama, tá? Ou seja, eu estou expondo eles à mesma quantidade de calor, né? Olha, até eu estou usando o termo quantidade de calor, tá vendo? São coisas que são difíceis da gente se libertar. Quando eu exponho eles à mesma chama, eu estou expondo eles à mesma potência térmica, ou seja, eu estou dando a eles uma quantidade de energia igual num determinado intervalo de tempo. O que eu noto se eu medir a temperatura é que o ferro ele alcança temperaturas mais altas muito mais rápido do que a água. Então, há de se imaginar que exista uma grandeza aí que vai definir, né, e ela está relacionada a como esses átomos estão ligados, tá? Mas essa grandeza vai definir como ou porquê que o ferro ele atinge temperaturas mais rápido, né, do que a água, tá? Para a mesma chama. Então, uma análise experimental, a gente vê que a quantidade de energia, né, sob forma de calor, ela é proporcional ao aumento de temperatura. Tá? Se eu tirar a chama aqui, a temperatura vai descer porque ele está, entre aspas, perdendo essa energia para o ambiente. Ele está aquecendo o ambiente, automaticamente ele está esfriando.
Então, para consertar essa proporcionalidade, eu coloco uma constante. Essa constante C eu vou chamar de capacidade térmica. Então, essa constante está relacionada a quê? Nesse momento aqui, ao tipo de material. Então, eu digo que a capacidade térmica da água ela é maior do que a do ferro, porque para alcançar a mesma temperatura, a mesma variação de temperatura, eu preciso dar mais energia para aquele objeto. Se eu fizer uma análise agora sem trocar a substância, essa análise poderia até ser feita com substâncias diferentes, mas eu vou fazer com a mesma substância para poder ficar mais fácil de entender. Eu vou pegar quantidades diferentes de água. É como se eu pegasse aqui para fazer macarrão e colocasse uma panela meio vazia, né, meio vazia ou meio cheia, aquela questão filosófica, e uma outra panela mais cheia, com água. Intuitivamente, a gente já sabe a resposta, né? Porque a gente talvez até tenha feito isso já na prática. Qual dessas panelas, desses copos aqui, no caso do meu exemplo, vão aquecer mais rápido? O copo que tem menos água, ele vai aquecer mais rápido do que o copo que tem mais água, né? Significa que para eu conseguir um mesmo aumento de temperatura, eu preciso dar mais energia onde tem mais matéria. De novo, a quantidade de energia ela é proporcional ao aumento de temperatura, ou vice-versa, o aumento de temperatura é proporcional à quantidade de energia. Mas a matéria também entra como um constituinte de proporcionalidade. Se eu tiver mais matéria, eu preciso de mais energia para alcançar aquele aumento de temperatura. Então, quando eu botar uma constante de proporcionalidade aqui, ela não pode ser o Czão, porque ela é um outro número. Agora eu estou associando isso à massa. Então eu vou botar o Czinho como uma constante de proporcionalidade. E vou chamar essa grandeza de calor específico. Vejam que aqui eu estou trabalhando com substâncias diferentes e mesma quantidade para facilitar. Aqui eu estou trabalhando com a mesma substância e quantidades diferentes. Eu poderia trabalhar com substâncias diferentes e quantidades diferentes. Se eu pegar essas duas equações que eu desenvolvi de forma empírica, que eu desenvolvi através da experiência, e dividir uma pela outra, olha só que coisa interessante. Eu vou chegar à conclusão que a capacidade térmica se relaciona com o calor específico. É simples, né, gente? É só eu ver que aqui, olha, esse MC poderia ser substituído pelo Czão. Aí eu teria a mesma expressão. Então, a capacidade térmica, em outras palavras, ela é o produto da massa pelo calor específico. E o calor específico vai ser uma grandeza diretamente relacionada a quanto de energia, né, eu preciso por unidade de matéria para aumentar a temperatura daquele corpo. Tá? Então, se eu souber o calor específico, eu estou, na verdade, descobrindo, né, sabendo quanto de energia eu preciso para aumentar a temperatura de 1 grau, de 1 grama daquela substância, por exemplo, se eu estiver trabalhando com gramas e graus Celsius. As unidades aqui eu aproveito para reforçar como a gente descobre uma unidade. A gente descobre pegando a equação e isolando aquilo que a gente quer descobrir. Então eu peguei o ΔT e passei para o lado de lá, dividindo. Coloquei entre colchetes para deixar claro que eu estou me referindo às unidades. E vou ver aqui, qual a unidade que eu uso para calor? Caloria. Qual a unidade que eu uso para temperatura? Graus Celsius. Então, a capacidade térmica seria medida em caloria por grau Celsius. E, usualmente, eu ainda uso o grau Celsius. Então, uma unidade usual ainda seria joule por grau Celsius. Para trabalhar no sistema internacional, eu teria que substituir o grau Celsius por Kelvin. Tá? E essa aqui seria a unidade padrão no sistema internacional. Se eu quiser descobrir a unidade do calor específico, aí eu tenho que pegar essa segunda equação aqui, olha, e isolar o Czinho, colocando o M embaixo e o ΔT embaixo. Aí eu vou substituir e vou ter o quê? Aquilo que eu já andei falando para vocês, olha, quantidade de energia por unidade de massa por temperatura. Quantidade de energia por unidade de massa por temperatura. Quanto de energia é necessário para aumentar 1 Kelvin de temperatura em 1 kg daquela substância? Isso seria o calor específico. Quantas calorias são necessárias, né, de unidade de calor, energia térmica, para aumentar 1 grau Celsius, 1 grama daquela substância?
isso seria o calor específico. Então assim eu tenho as unidades para essas grandezas. Reforçando aqui, eu cheguei a desenvolver para vocês duas grandezas obtidas primeiro de forma experimental, relacionadas a como essas substâncias ou essas quantidades de substância absorvem essa energia térmica e, consequentemente, tem uma variação da sua temperatura. Esses conceitos são capacidade térmica, que estão relacionados diretamente a calor e aumento de temperatura, e o calor específico, que leva em consideração a quantidade de matéria envolvida na questão. Então, essas duas grandezas se relacionam também. A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Eu separei para vocês essa tabela aqui, olha, como é que se reflete essa diferença de calor específico. Vejam que a água ela tem um calor específico de 1. O que significa isso? Para aumentar 1 grama de água a temperatura de 1 grau Celsius, eu preciso de 1 caloria. Ou seja, eu preciso de 4,18 joules para aumentar 1 Kelvin de 1 grama de água. Para aumentar 1 quilograma, eu precisaria de 4.186 joules. Vejam que o calor específico do mercúrio, por exemplo, é menor. O que significa isso? Eu preciso de menos energia para aumentar a temperatura do mercúrio. Assim como os metais, por exemplo. Olha, eu preciso de pouca energia para aumentar a temperatura do chumbo, porque o chumbo tem um baixo calor específico. Um exemplo que eu gosto de colocar, e eu coloquei para vocês quando eu falei de transferência de energia térmica, é o exemplo da praia. Quando você chega na praia lá às 10 horas da manhã, por exemplo, a gente vai fazer isso na nossa visita técnica, tá? A visita técnica virtual a uma praia. Nós vamos chegar lá por volta das 10 horas, vamos perceber que a água ainda está geladinha e a areia já está queimando os nossos pés. Por que isso acontece, gente? A exposição aos raios solares, como o calor específico da água é muito alto, a temperatura da água vai aumentar muito lentamente ao longo do dia. Enquanto a areia com baixo calor específico tem um ganho de temperatura muito alto, muito rapidamente. Então nós vamos ter aí de manhã temperaturas altas na areia e temperaturas ainda baixas na água da praia. No fim de tarde, né, já no início da noite, quando a água ficou exposta ao sol o dia inteiro, ela já ganhou muita energia. Então a sua temperatura aumentou muito, enquanto a areia rapidamente perde energia. De noite a gente percebe que a areia já está geladinha, enquanto a água está com a temperatura mais alta. Aí gradativamente ela vai perdendo essa energia ao longo da noite, tá? Ao longo da madrugada, e de manhã cedinho ela vai estar geladinha de novo. É por essa razão, gente, que nós usamos água em sistemas de arrefecimento, em sistemas de resfriamento aí de motores. Eu estou vendo aqui um exemplo, né, ilustrativo, como funciona o motor de combustão interna. Ele tem um reservatóriozinho de água e uma bomba que joga a água fria para dentro do motor. Essa água fria passa por dentro do motor, vai absorvendo essa energia térmica, vai esquentando, aí ela é jogada para um reservatóriozinho que leva ela para o radiador. O radiador é uma peça que tem uma serpentina que faz com que essa energia seja trocada com o ambiente. Esse radiador, a água entra quente e sai dele a temperatura mais baixa, onde ela começa o ciclo de novo. Então, por que nós usamos água nesse sistema de arrefecimento? Porque a água tem um calor específico muito alto. Ela precisa de muita energia para aumentar a sua temperatura. Para completar isso aqui, tornar o processo mais eficiente, a gente usa também uns líquidos aqui dentro da água do radiador. Na verdade é um líquido que altera as propriedades coligativas da água e fazem a gente ter água líquida ainda acima de 100 graus Celsius. Esse líquido, geralmente rosinha, ele faz com que a água não evapore a temperaturas acima do seu ponto de ebulição. Então, por que a água é utilizada no sistema de arrefecimento de um automóvel, um motor de automóvel, por exemplo? Porque ela tem um alto calor específico. Vou fazer um exercíciozinho para vocês aqui, na verdade eu vou fazer dois. Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius. Tá? O conjunto garrafa mais água possui uma capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius.
O sistema é então colocado sobre a mesa e após um tempo a sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Vejam que está havendo um fluxo de energia, tá, que está causando uma redução da temperatura. Então esse conjunto garrafa mais água está perdendo energia para o ambiente. Nós estamos vendo aqui que para aumento de 1 grau Celsius ele precisaria de 80 calorias. Então para perda de 1 grau Celsius eu precisaria perder 80 calorias. A gente está vendo isso pela própria unidade da capacidade térmica, mas eu vou fazer isso para vocês aqui em termos da utilização das equações, para você ver como é que isso fica mais claro. Mas veja que intuitivamente eu já estou conseguindo resolver a questão, tá vendo? Olha, a quantidade de calor, o Q, é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então eu vou substituir aqui os valores. Olha, no lugar do C, que é a capacidade térmica, eu vou botar o 80. E no lugar da variação de temperatura é sempre final menos inicial. O final é 55 e o inicial é 60. Veja que isso vai me dar um valor negativo. Olha, 55 menos 60 dá 5, vezes 80, nós vamos ter 400, só que com sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? Significa uma perda de energia do sistema. Toda vez que a gente vê um sinal negativo, significa que o sistema está perdendo energia para um outro sistema, no caso aqui é o ambiente. Então a resposta desse problema seria que o conjunto garrafa térmica mais água perde energia térmica para o ambiente, um total de 400 calorias. O aquecimento de 500 gramas de água de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius utiliza-se uma fonte térmica de potência 200 calorias por segundo. O que significa isso aqui, gente? 200 calorias por segundo. Significa que essa fonte térmica consegue converter energia ali dentro de forma que ela dá 200 calorias a cada segundo que ela está ligada. Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, quanto tempo demorou para esse aquecimento, o aquecimento de 20 a 100? Supondo que o rendimento foi de 100%. É importante destacar aqui o seguinte, não existe rendimento de 100%. Isso é uma suposição feita nesse problema para tornar as contas mais fáceis. O que significa esse 100% aqui? Que essa fonte consegue transmitir 200 calorias a cada segundo que está ligada. Se o seu rendimento fosse 50%, significaria que o corpo só consegue absorver metade disso. Mas como ele está dizendo para eu supor que é 100%, eu vou imaginar que toda essa energia aqui consegue ser absorvida pelo corpo a cada segundo. Tá bom? Para resolver esse problema, eu vou usar o quê? Que macete. Q é igual a mc delta T. Que macete. E eu vou voltar lá no primeiro ano para resgatar o conceito de potência. Não sei se vocês lembram, mas a potência é a energia por unidade de tempo. O que está claro aqui na unidade, olha, da potência térmica. Caloria por segundo. Energia por unidade de tempo. Mesmo sendo uma quantidade aqui medida numa unidade usual. Mesmo assim, ela mostra para a gente que é energia. Energia por unidade de tempo. Então, o que eu vou fazer com essas duas equações aqui? Eu vou substituir o que macete dentro da potência. Por que eu vou fazer isso? Porque aí, tudo que tem aqui, olha, me foi dado no problema, à exceção de quê? Do tempo, que é justamente o que ele pede. Quanto tempo demora o aquecimento? Eu vou isolar o tempo dessa expressão multiplicando cruzado. Eu vou ficar ali, ó, delta T jogado para cima e a potência jogada para o denominador. Aí eu fiquei com essa expressão aqui. Ah, professor, já poderia ter substituído aqui? Poderia. Eu estou fazendo assim porque eu também quero mostrar uma outra coisa. Se eu ficar na dúvida aqui em qual unidade que isso vai sair, ele me pediu para expressar o resultado em minutos e segundos. Mas qual unidade que eu vou extrair desse problema desse jeito aqui? Bom, para saber isso, você pode fazer uma análise, né, que pode ser mental, mas eu vou fazer ela aqui escrevendo para mostrar para você, que é pensar nas unidades substituídas aí nesse problema também. Olha só como é que ficou a minha linha da expressão do tempo, colocando os valores e as unidades nessa corzinha mostarda aí para vocês verem. Olha, essas unidades elas não precisariam estar aqui,
Geralmente a gente não coloca elas aqui. Coloquei só para mostrar a vocês, olha, eu tenho 500 gramas no lugar da massa, 1 caloria por grama grau Celsius no lugar do calor específico e temperatura final menos inicial no lugar da variação de temperatura. E essa variação se dá em graus Celsius. A potência eu coloquei aqui embaixo e veja que eu não fiz nenhuma conversão de valores. Por quê? Porque os valores, as unidades já estão ok. Olha, se eu pegar 500 gramas aqui e deixar a unidade aqui em grama, eu posso cortar isso. 1 grau Celsius eu posso fazer a mesma coisa, já que ele está no denominador aqui em cima. Olha. Aqui ele está no denominador e aqui ele está no numerador. Então eu vou cortar o grau Celsius. A caloria ficou no numerador dessa expressão grande e no denominador aqui embaixo. Olha. Então eu vou cortar a caloria também. O que está sobrando para o tempo? Segundo. Agora eu vou fazer as contas. Olha. 100 menos 20, 80. Esses dois zeros eu posso cortar com esses dois zeros daqui. Aí eu fiquei com 5 vezes 80 sobre 2. 5 vezes 40. 5 vezes 40 é 200 segundos. Ah, professor, mas ele não pediu em segundo. Ele pediu em minutos e segundos. O que eu faço para achar em minutos? Eu divido por 60. Aí eu vou encontrar 3 minutos e vai sobrar 20 segundos para dividir. Então eu tenho a resposta aqui de 3 minutos e 20 segundos. Então vejam, pessoal, que eu peguei dois problemas aqui relativamente fáceis e resolvi com vocês. Esse é o ponto que eu separei aqui para a gente chegar na aula de hoje. Me despeço de vocês então, agradecendo a todos pela audiência, agradecendo a todos por estarem presentes, a sua presença é muito importante. Muito obrigado a todos, saúde, paz, forte abraço, tchau, tchau.